Muito, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos então dar início à audição da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundo de Pensões no âmbito de requerimentos apresentados pelo Grupo Parlamentar do Partido Chega e do Partido Socialista no contexto das intempéries, tempestades, nomeadamente a recente depressão Christine. A pedido do Sr. Dr. Gabriel Bernardino, questiono se haverá possibilidade de haver lugar a uma intervenção inicial de cerca de 6 minutos, porque se calhar irá dissipar já algumas dúvidas que poderão ser sanadas e poderão ser resolvidas em intervenções posteriores. E, portanto, se houver anuência a todos os grupos parlamentares, vamos então, dou a palavra ao Sr. Dr. Gabriel Bernardino. Sr. Doutor, dispõe de até 6 minutos. Tem a palavra. Muito boa tarde a todos e muito obrigado, obviamente, pelo convite para estar aqui assim hoje. E muito obrigado, Sr. Rui Afonso, obviamente, por essa possibilidade de fazer uma intervenção inicial. Dois ou três temas aqui assim. Primeiro, relativamente à severidade da ocorrência e da exposição que nós temos sentido, obviamente, em Portugal nestes últimos tempos. Desde meados de janeiro fomos assolados por o que agora se chama um comboio ou uma família de tempestades de prolongada duração. A depressão Christine foi a mais violenta, com rajadas de vento à superfície superiores a 170 km por hora e, em algumas situações, até 200. E estamos, portanto, em face de uma ocorrência catastrófica de elevada severidade, cuja frequência se prevê vir a aumentar em função do aquecimento global. Cálculos de resseguradores internacionais que nos forneceram esta informação estimam perdas seguras que podem atingir os 600 milhões de euros, 40% relativos à habitação, 24% a comércio e 36% a indústria. Estes valores são particularmente elevados em função da exposição em comércio, serviços e indústria nos concelhos mais afetados no Distrito de Leiria, os quais apresentam a nível nacional os capitais agregados seguros mais elevados do país. Infelizmente, cerca de 49% das habitações expostas nos concelhos em estado de calamidade não tinham seguro com cobertura de tempestades ou inundações. Ora, qual foi a reação do mercado segurador e qual a atuação da ASF? As empresas de seguros estão a seguir as recomendações da ASF em caso de eventos extremos relacionados com riscos climáticos, nas quais se incluem a disponibilização imediata de linhas de atendimento e de meios dedicados à regularização de sinistros nos locais afetados, a ativação de planos especiais de atuação por equipas de peritagem, assegurando capacidade de resposta adequada no local e à dimensão do evento, e, finalmente, a agilização de procedimentos de regularização de sinistros. De imediato, as seguradoras deslocaram-se para o local, promoveram contacto com as populações nas áreas mais afetadas e, desde a primeira hora, tiveram equipas no local em permanência, inclusive aos fins de semana. No terreno estão, neste momento, cerca de 900 peritos. As empresas de seguros têm trabalhado com relatórios de peritagem simplificados, permitindo uma análise mais rápida dos processos sinistros, dispensando pedidos de documentação adicional que são usualmente requeridos. A regularização de sinistros tem sido efetuada, em muitos casos, com base na análise de fotos, sendo os sinistros mais simples pagos no máximo em 48 horas. Nos casos de sinistros mais complexos, têm efetuado adiantamentos com base em estimativas. A ASF encontra-se a recolher informação, uma base diária, relativa aos sinistros e aos montantes envolvidos, numa dupla vertente. Primeiro, verificar se as práticas estão alinhadas com as recomendações destinadas à melhor proteção dos consumidores e, em segundo lugar, avaliar os custos para o setor e as suas implicações nas garantias financeiras e na solvência. Em particular, temos estado a rever as políticas de resseguro de cada empresa de seguros, nomeadamente quanto aos respectivos limites de retenção, porque isto é um aspecto essencial na solvência dos operadores em eventos desta dimensão. Mas vamos então aos números, cadências de peritagem e cadências de regularização. Em primeiro lugar, é de sublinhar que estamos perante um número de ocorrências muitíssimo significativo. Aproximadamente 114 mil sinistros participados até ontem, relativamente aos quais, de acordo com a informação mais recente que possuímos, já foram pagos pelo setor segurador cerca de 42 milhões de euros. O setor assumiu o compromisso com o Governo de ter 80% das peritagens efetuadas nos 15 dias após a participação do sinistro. Os dados recolhidos pela ASF relativamente à peritagem dos sinistros participados diariamente, desde o início da tempestade, mostram que 87% dos sinistros foram objeto de peritagem em menos de 15 dias após a data de participação. Olhando de forma mais fina para a cadência de peritagem e tendo em consideração todos os sinistros participados até ontem, verifica-se que 43% dos sinistros foram peritados em menos de 48 horas após a participação
correspondendo a 5 milhões de euros pagos para estes sinistros. 29% foram peritados de 48 horas até 7 dias, com 12 milhões de euros de pagamento. 11% entre 8 e 14 dias, com 22 milhões de euros de pagamento. Podemos ainda adiantar que cerca de 20 mil sinistros já foram regularizados ou objeto de adiantamento por parte do setor segurador. A ASF continuará naturalmente a monitorizar esta cadência nos próximos dias. Finalmente, apenas uma palavra para a lacuna de proteção contra catástrofes naturais existente em Portugal. Enfrentamos hoje uma realidade estatística, eu diria, alarmante, que ameaça a estabilidade macroeconómica e a segurança das famílias em Portugal. Apesar de estarmos situados numa das zonas de maior risco sísmico da Europa e de sermos um dos países mais expostos às alterações climáticas, a nossa lacuna de proteção é profunda e perigosa. Dados do Dashboard on Insurance Protection Gap, que foram publicados recentemente pela EIOPA, a Autoridade Europeia de Supervisão, mostram que Portugal tem a 5ª maior lacuna de proteção na União Europeia. Segundo estimativas efetuadas pela EIOPA, em Portugal, de 1980 a 2024, apenas 5% das perdas decorrentes de catástrofes naturais estavam seguras. Atualmente, apenas 19% das habitações portuguesas possuem cobertura para fenómenos sísmicos. Isto significa que, em caso de sismo, 8 em cada 10 famílias poderiam perder o seu principal ativo de uma vida sem qualquer compensação. No que toca aos riscos climáticos, inundações, tempestades e incêndios rurais, a cobertura situa-se nos 51%, deixando metade do país à mercê da intervenção do Estado após um evento extremo. Segundo as análises desenvolvidas pela ASF, estima-se que a ocorrência de um sismo com uma magnitude semelhante à de 1755 conduziria a perdas económicas que poderiam ultrapassar os 56 mil milhões de euros, correspondente a cerca de 19% do PIB nacional, mergulhando Portugal numa depressão económica sem precedentes e paralisando gerações sob o peso da reconstrução. Esta é, portanto, uma reforma estrutural que urge efetuar. E é por isso que a ASF, no seu Plano Estratégico 2026-2028, tem como um dos objetivos estratégicos prioritários liderar uma solução de responsabilidade partilhada para reforçar a resiliência a catástrofes naturais. Face à insuficiência de cobertura contra estas catástrofes, vamos propor uma solução assente na responsabilidade partilhada entre vários agentes, cidadãos, empresas, seguradoras, resseguradoras e Estado. O objetivo é criar um sistema pré-financiado que garanta uma recuperação mais rápida e eficaz, protegendo os cidadãos, as empresas e o erário público. Trata-se de um projeto estrutural de elevada complexidade que exige informação detalhada sobre sinistralidade e perdas potenciais, modelização avançada de risco e a avaliação de diferentes soluções de cobertura, bem como um diálogo contínuo com o mercado segurador e ressegurador a nível nacional e internacional. As nossas equipas encontram-se a trabalhar arduamente neste projeto. O meu compromisso com o Governo, com o Sr. Ministro das Finanças e com esta Assembleia é claro: apresentar oportunamente as bases para um sistema integrado de proteção contra catástrofes naturais. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Dr. Gabriel Bernardino. Antes de dar a palavra ao Partido Chega para a sua intervenção, quero fazer a apresentação de cumprimentos que me esqueci inicialmente. Me cumprimento já o Sr. Presidente da ASF, Dr. Gabriel Bernardino, Dr. Eduardo Pereira, Diretor do Departamento de Supervisão Comportamental, e a Sra. Dra. Cátia Almeida, assessora de imprensa. Vamos então iniciar pelo Grupo Parlamentar do Partido Chega. Sr. Deputado Eduardo Teixeira dispõe de 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente da ASF, cumprimentar também a equipa que o acompanha. Estamos num momento difícil e é nos momentos difíceis que as instituições do Estado devem dar a cara e cumprimento pelos números que aqui trouxe e pela ação que já fez no sentido de encontrar soluções e pôr as instituições que de alguma forma não tutela, mas supervisiona em funcionamento, e para nós isso é muito importante, por isso é que nós o fizemos em primeira mão, este requerimento, e o apresentamos nesta Comissão e que foi, aliás, aprovado por todos os partidos. As recentes intempéries, e que são conhecidas, trouxeram perdas humanas, danos severos em habitações, equipamentos e atividade económica, e trouxe uma declaração de calamidade em vários municípios.
Hoje o que pretendemos com objetividade, as respostas no terreno, a proteção do consumidor e as soluções estruturais. A primeira pergunta é simples que lhe faço. O sistema está a responder à escala do evento? Tem sido noticiado números muito elevados de participações e um elevado número de ocorrências, são mais de 90 mil ocorrências, e um volume de ocorrências extraordinário com impacto social. Apesar de nos ter dado aqui alguns números, os números não me contentam, porque estamos a falar há quem fale em mais de 4 mil milhões, o Governo só nas empresas ontem deu-nos um número de mais de 1.000 milhões e a preocupação é imensa e, portanto, dos 42 milhões de euros que foram pagos em 15 dias, em que foram avaliados em 15 dias, 5 milhões foram pagos logo no imediato e 27 milhões, estamos a falar de cerca de 32 milhões, o que é um número manifestamente pouco para a parte que estava segurada, ou seja, a parte que estava coberto os seguros dos cidadãos, porque sabemos que é absolutamente prioritário. De alguma forma, quando consegue-nos detalhar, porque o Presidente da Fidelidade fala no montante que atinge quase 5 vezes a última tempestade mais complexa que Portugal viveu, e, portanto, cerca de 500 milhões, é corroborado com outro CEO de outra empresa de seguros que também fala em cerca de 500 milhões, mas pelo que nós vemos, os 500 milhões não chegarão a nada, eu sei que são parte do que é seguro e isto preocupa-nos imenso e, portanto, que medidas de supervisão a ASF pretende acionar para garantir essas práticas que nos disse e que eu saúdo, consistentes e não abusivas, sob o momento de pressão operacional. Claro que poderá pôr em causa a própria solvabilidade de algumas companhias de seguro, mas esse é o risco do negócio deles. Claro que estarão previstos. Fala-nos de uma lacuna que existe contra catástrofes existentes em Portugal e, portanto, de alguma forma, é por isso que eu falo que possa pôr em risco os seguros, mas se os portugueses os pagam, é para estarem seguros e para isto ser absolutamente necessário. Porque pagar 27 milhões, ou 27 mais 5, 32 milhões, neste espaço de tempo que já vai desde o dia 19 até agora, é quase um mês que já sucedeu, outras semanas, à volta disso, é muito... eu sei que as pessoas querem o imediato, mas isto está a custar vida aos cidadãos, porque depois eles próprios têm necessidade de ir para os telhados, de ir para proteger os seus patrimónios, e isso, de facto, é muito complicado. Qual é a taxa real de penetração dos multirriscos de habitação empresarial nas zonas mais afetadas? Nestes 1.000 milhões que ontem o Ministro Castro Almeida falava, quanto é que terá seguro? Tem dados sobre isto? Registra ainda que a DECO criou linhas de apoio aos consumidores que mostram um nível de dívidas e segurança. Como é que a ASF está a articular com as associações de consumidores e mediadores para acelerar os esclarecimentos e reduzir a litigância? Porque vai haver litigância e o que é desejável é que não haja ação, haja prontidão. Não podemos recomeçar do zero após cada depressão, mas o debate do mecanismo público-privado ganha força e isto não pode ser tudo a crédito. O que o Governo nos fala é tudo a crédito. Não há grandes... Ainda hoje tivemos aqui um debate na Comissão de Economia com o Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, que também, de alguma forma, está de acordo. Eu reclamei, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, a renegociação e a reprogramação do PRR, e ele disse, mas só temos 6 meses para terminar isto. Mas vamos tentar, mas a Comissão Europeia está muito inflexível, mas vamos tentar. Vamos tentar. O problema é que o dinheiro tem que chegar às pessoas. E se não chega às pessoas pela via dos seguros, pela via do Estado, não é com empréstimos, não é endividando-se que as coisas vão melhorar, porque isso pode pôr em causa também, no lado da economia, empregos e desenvolvimento regional em cada uma das regiões. Que dados a TSF pode nos disponibilizar ao Parlamento para apoiar a política de prevenção, mapas de exposição, níveis de cobertura, subseguro e termos de valorização concelho a concelho? Ou seja, tem esses dados. Nós sabemos quantas das habitações em cada um destes concelhos possa estar em causa. A nossa exigência é simples. Informação clara, supervisão firme e proposta concreta para um mecanismo estrutural que reduza o risco para as famílias, para as empresas e para as finanças públicas. A sua experiência neste setor é muita e nós esperamos que estejamos todos de prontidão para que os portugueses sejam o mínimo afetados. É isso que nós esperamos e por isso é que os chamamos cá, para que nos dê essa tranquilidade e essa ação junto das companhias de seguro que fiscalizam Portugal. Muito obrigado.
Passa a palavra ao Sr. Dr. Gabriel Bernardino para responder. Dispõe de até 5 minutos. Muito obrigado e muito obrigado, Sr. Deputado, pela questão e, obviamente, que todos nós sentimos que isto é uma situação difícil para todos os nossos concidadãos. Eu sou do Distrito de Leiria, tenho gente na minha família que vive nas zonas ocupadas, portanto sei as dificuldades que muitas destas pessoas estão a passar e o Sr. Deputado tem toda a razão. Cada cidadão e cada sinistro, obviamente, cada dia que passa que não é recuperado é um dia difícil na vida de cada um de nós. Agora temos que perceber também a dimensão do que é que estamos a falar, não é? Estamos a falar numa dimensão de uma catástrofe brutal, com um número de sinistros brutal e, portanto, aquilo que eu lhe posso dizer é que desde a primeira hora nós temos estado em contacto direto com as companhias de seguros ao mais alto nível, no sentido de fazer sentir, e penso que se está a ver isso no terreno, a prioridade que isto tem que ser e a prioridade que está a ser. Estes números que lhe dei, que obviamente deixarei ficar no Parlamento, mostram que isso está a ser efetuado. Não é? Nós temos, as seguradoras têm 900 peritos no terreno. Nunca houve em Portugal um conjunto tão elevado de peritos numa zona apenas do país. Quanto aos montantes que têm sido pagos pelas seguradoras, Sr. Deputado, só lhe dar-lhe um número, só para percebermos o que é que estamos a falar. Em Espanha, aqui há uns anos, quando tivemos a Dana, não é? Aqueles tremendo, não é? Exato, em 2024, não foi? Ano passado, quer dizer, agora já há 2 anos, exato. Ao fim de 30 dias, havia 3% dos sinistros que estavam regularizados. E por uma razão, porque obviamente é muito complicado estas situações. Eu ainda esta semana estava a falar com CEOs de várias seguradoras, precisamente a fazer essa magistratura, porque, pronto, e eles diziam, moça, nós estamos a fazer tudo, agora não podemos em Alcácer do Sal ou na Baixa de Coimbra, fazer peritagens agora, porque está tudo debaixo de água. Portanto, nos outros sítios estamos a fazer uma pressão tremenda, ali não podemos. E, portanto, eu acho que temos de ter aqui a noção, muito sinceramente, temos de ter aqui a noção de que o setor, e eu tenho sido muito crítico do setor e durante muitos anos a minha vida foi criar condições para que o setor seja robusto. Eu acho que o setor aqui está a responder bem, está a responder muito bem dentro daquilo que são, obviamente, as complexidades de uma situação destas. As equipas estão todas no terreno, tem sido uma dedicação tremenda. Acho que há aqui uma palavra que também tem que se dar para todos os trabalhadores da atividade seguradora que estão no terreno, os peritos, os mediadores, muita gente que está no terreno e que tem ajudado imenso o dia-a-dia das pessoas na recuperação. E, portanto, acho que aqui também temos de ter essa noção e temos que dar, no fim de contas, também valor àquilo que existe. A estimativa que nós temos das perdas da atividade seguradora pode ir até 600 milhões. E isto muito porquê, Sr. Deputado? Porque naquela zona, a zona de Leiria, como nós conhecemos, e a grande maioria daqueles concelhos, tem uma parte muito forte de indústria. E, portanto, a indústria aí é muito relevante e, sejamos claros, toda a gente me diz, vão haver perdas totais, muitas perdas totais de fábricas. O que é que as seguradoras têm estado a fazer nestas situações? É impossível conseguir fazer uma peritagem num espaço tão reduzido de tempo a tudo. O que estão a fazer é fazer adiantamentos para que se possa começar a recuperar. E isso eu acho que é muito positivo também. Quanto à solvabilidade das seguradoras, felizmente temos no setor segurador um regime de solvência muito robusto, baseado nos riscos e, portanto, por aí eu acho que estamos bem e, sobretudo, porque temos políticas de resseguro muito relevantes, ou seja, uma parte significativa destes 600 milhões não vão ser pagos pelas seguradoras diretas em Portugal, vão ser pagos pelo mercado internacional. E é isso que é a beleza do seguro e do resseguro, é diversificar o risco, é não ficarmos nós aqui com os nossos 10 ou 11 milhões de pessoas a arcar com uma situação destas. O risco está disperso pelo mercado ressegurador internacional e, obviamente, é isso que nós também andamos a ver no dia-a-dia. A questão da percentagem de cobertura de multirriscos, Sr. Deputado, os dados que nós temos dizem-nos claramente que, em Portugal, para as habitações, nós temos uma cobertura à volta dos 50% a 51%. Ou seja, há metade do país que não tem cobertura de tempestades, de inundações, de incêndios rurais. E nós temos que tratar disto.
A questão em Portugal é mesmo esta. Não temos uma cultura de seguro e, portanto, a base que existe para depois ser indenizada nestas situações é uma base mais baixa. A questão de ligação aos consumidores, claro que sim, temos estado a falar com o DECO, temos respondido a questões. Até agora posso lhe dizer uma coisa, nós ainda não recebemos reclamações relativas a isto, o que acho que é um sinal também significativo. Recebemos muitas questões, muitas perguntas, porque as pessoas precisam de ser esclarecidas e temos estado a prestar esclarecimentos do resto. E, portanto, eu diria que o importante é, obviamente, trabalharmos claramente em conjunto, nesta catástrofe, mas também muito olharmos para a frente e conseguirmos, na próxima catástrofe, que nós só não sabemos quando é que virá, mas vai aparecer, estarmos melhor preparados como país. Muito obrigado, Sr. Doutor. Passamos então ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Marco Claudino, dispõe de até 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria naturalmente cumprimentar o Sr. Presidente e também quem o acompanha, senhoras e senhores deputados. Eu creio que hoje, 3 semanas envolvidas do início desta intempérie, que foi contínua, foi permanente, foi provavelmente a intempérie do século, em vários registros confirmam isso mesmo. Acho que podemos notar de forma muito positiva a capacidade de resposta de várias entidades, articuladamente com o Governo, como aqui já assumiu, e também de fazer uma palavra de incentivo e de reconhecimento aos trabalhadores de várias também entidades. Já o referiu aqui aos peritos, mas eu queria fazer também aos trabalhadores de distribuição de água, da redes, de toda a proteção civil, que foram inexcedíveis para dar uma resposta ativa, uma resposta rápida para mitigar os danos e para mitigar as dificuldades que eram impossíveis de terminar a 100% e de forma imediata, mas que foram muito mitigados com essa ação que, como disse, foi articulada também muito especialmente com o Governo. E até uma das matérias que provavelmente também permitiu evitar mais danos e também ao nível dos seguradores foi a capacidade de interdição de estradas sempre de forma preventiva. Não há notícias de que todos aqueles... Eu sou do Oeste, portanto também tenho muito conhecimento no local das estradas, dos aluiamentos que fizeram cair estradas, quer a Proteção Civil, quer a Administração Central foram inexcedíveis na prevenção e na capacidade de antecipar essas perdas, designadamente de vida e de veículos, que naturalmente seriam de lamentar, apesar de lamentarmos todas aquelas pessoas que pereceram por via desta catástrofe. Queria fazer-lhe algumas questões e, designadamente, já aqui nos referiu a boa resposta, a célere resposta que foi dada pelas seguradoras perante aquilo que são as situações que podem dar, são aquelas que estão seguras, mas queria fazer perguntas também para o futuro. Relativamente a um aspecto que nos referiu há pouco, do fundo para catástrofes, queria que nos pudesse aqui adiantar um pouco mais, se já é público, o Sr. Ministro das Finanças, em setembro, quando lhe fez o convite para presidir, teve como prioridade primeira, quase, ou uma das primeiras prioridades, podermos ter um trabalho, que eu creio que também assumidamente e publicamente foi dito que é para meados deste ano, para ser apresentado, reformulando o trabalho anterior, e queria-nos que pudesse aqui dizer como é que funciona noutros países e o que é que isto vai trazer de positivo para o país e, no geral, em termos de maior cobertura de apólices. Segundo aspecto que aqui queria perguntar, e também ainda na insuficiência da cobertura, que acho que é um tema que nos deve preocupar a todos, 2 aspectos que aqui nos referiu. Foi haver pouca cobertura poucas apólices, pouca cobertura para este tipo de eventualidades. Eu queria fazer uma questão muito direta e muito transparente e leal, que é, há notícia de que em várias áreas, designadamente, permitam-me dizer, na agricultura, os seguros ou são impossíveis porque as seguradoras não querem fazer, ou são muito caras. O Sr. Ministro José Manuel Fernandes falou aqui num sistema europeu de resseguro e gostaria também de poder obter a sua opinião sobre essa matéria e também se confirma que, de alguma forma, as seguradoras, onde é muito o risco, ou maior o risco, também, de alguma forma, se negam a fazer esses seguros. Até porque há uma divisão entre 2 tipos de seguros na agricultura. Os seguros de colheita, que são, de alguma forma, financiados também pela União Europeia, e os seguros de infraestruturas, onde foi muito abalado, exatamente pela primeira situação, pela primeira vaga de eventos, e, como disse, também falo aqui com algum testemunho presencial daquilo que vivi. O terceiro aspecto que
queria perguntar era se confirma que quem não cumpre o prazo estabelecido nas apólices para o acionamento dessa mesma apólice se é apoiado também pelas seguradoras. E, portanto, gostaria que nos pudesse confirmar aqui que quem não cumpre, são cerca de, creio, 15 dias para fazer esse acionamento, 8 dias, peço desculpa, e há muitos que não o fizeram naquele prazo, que estão a ser apoiados também relativamente a essa matéria. E, portanto, são questões que queria, para já, dar nota daquilo que se verificou e fazer questões relativamente ao futuro, para que também nos possa aqui munir e ajudar a podermos, para outras tempestades, como disse, são mais arriscadas por mais prováveis, possa o país estar também mais preparado para, ao nível das seguradoras, que poder também dar essa cobertura, que é complementar ao Estado, embora quando nós falamos em 4 mil milhões de euros, estamos a falar de 600 milhões de euros por parte dos seguradores, estamos a falar de uma percentagem que é muito baixa e, portanto, esse fundo e outros tipos de mecanismos ajudarão a equilibrar melhor aqui os pratos a balanço. E é só, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou passar então a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, dispõe de até 5 minutos. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da ASF. Nós, obviamente, estamos todos irmanados no pesar de uma tragédia, desta dimensão que ceifou vidas, obviamente, e desde logo nós não podemos deixar de evocar as palavras do Marquês da Lorna num outro evento. Temos que cuidar agora dos vivos, porque infelizmente é o que nos resta, e esta sua audição é também uma manifestação da solidariedade do Parlamento relativamente à angústia de todos os afetados sobre este fenómeno climático, que, como bem referiu, será previsivelmente o primeiro de muitos que se seguirão e, portanto, algumas das perguntas já foram aqui abordadas, mas eu queria, a voo do azul, também sublinhar algumas. A primeira das quais é a constatação, que era expectável, de que a cada dia se vão aumentando as estimativas de danos. Começámos com, logo a 5 de fevereiro, o Governo estimava 2 mil milhões, 2 dias depois corrigia para 4 mil milhões, sabemos hoje que ultrapassará a meia dezena de milhares de milhões. O Sr. Presidente acaba de nos referir também, porque as previsões das despesas seguradas estimariam, comparativamente com o Leslie, 4 ou 5 vezes mais. Portanto, as despesas na altura foram 100 bilhões, já vamos em 600, portanto, também ultrapassamos essas expectativas. Queria questioná-lo, porque também teve a oportunidade de se pronunciar no dia 10 deste mês em declarações à imprensa, que estava neste momento não apenas a perceber os custos para o setor, mas para verificar se as práticas adotadas pelas empresas de seguros estão alinhadas com a proteção dos consumidores. Portanto, a pergunta que neste momento, qual é o feedback que tem dessa avaliação? Uma outra nota também que eu acho que é importante até publicitar, também foi, aliás, o Sr. Presidente que o quis enfatizar, que é o prazo de 8 dias para participação do seguro. Não é um prazo perentório, não exclui a responsabilidade, e é bom que pela voz da Autoridade de Seguros, os cidadãos tenham consciência disso. Nessa declaração, o Sr. Presidente refere que tem havido uma pressão sobre o poder político para a criação de um fundo que possa ser acionado em situações excepcionais. O PS não pode senão subscrever, aliás, apresentou em 2023 um projeto de resolução que recomendava ao Governo a criação de um fundo de garantia para riscos climáticos e sísmicos. E eu faço-lhe esta pergunta porque os jornais deram notícia de que a sua antecessora entregou ao Governo ainda em 2024, cumprindo a encomenda que lhe tinha sido feita, de um draft relativamente ao plano de risco sísmico e a sua securitização, e aparentemente não teve qualquer resposta e, portanto, queria saber qual era essa pressão e qual foi a interação com o Governo até este momento, porque é manifesto, aliás, todas as intervenções que me precederam o sublinham, esse fundo
faz falta e é bom que tenho alguma dificuldade em perceber como é que ficou um ano por responder, ou mais de um ano, em 2024, mas o Sr. Presidente eventualmente nos poderá elucidar. Confesso que hoje mesmo fiquei algo preocupado quando, portanto, a notícia de hoje, e vem contraditar aquelas que nós tínhamos, do Sr. Presidente da estrutura de missão para a recuperação das zonas afetadas. Não sei se teve a oportunidade já de ver as suas declarações, mas sou pena de ter sido mal interpretado pelo jornalista, mas há aqui algo que diz, e é uma citação direta, diz o Sr. Presidente da estrutura de missão que há 115 mil apólices que foram ativadas até esta manhã, a maioria de particulares, dessas tiveram resposta 10%. Parece-me contraditar aquelas suas declarações iniciais, portanto, há aqui, de facto, algo que nos deve preocupar. É suposto o Presidente da estrutura de missão ter um acompanhamento mais pormenorizado, aliás, é a sua principal missão, e estas declarações vão completamente ao arrepio do que o Sr. Presidente referiu, e por ora eram estas questões. Portanto, eventualmente, qualquer outra dúvida que se suscite, os outros 2 minutos que nos são atribuídos serão utilizados ou não. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passemos então ao Grupo Parlamentar do LIVRE. Sra. Deputada Patrícia Gonçalves dispõe de 5 minutos. Tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a si, às senhoras e aos senhores deputados e ao Sr. Presidente da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões a quem o acompanha, a quem agradeço a presença aqui nesta audição. A recente catadupa de intempéries pôs de forma muito clara a fragilidade de muitas famílias e empresas face a fenómenos que sabemos que vão ocorrer com maior frequência e intensidade, como também já referiu, mas ao mesmo tempo também evidenciou o papel decisivo mas também os limites do setor segurador, não é? Esta audição surge ainda muito fresquinha, num contexto muito próximo dos acontecimentos. Ainda estamos todos no terreno, vocês estão. E as pessoas e as empresas estão a tentar perceber se têm cobertura, quanto vão receber, quando vão receber e se conseguirão reerguer-se. E começando pelo balanço imediato da resposta das seguradoras, já fez aqui um resumo, mas já passaram alguns dias desde os fenómenos que causaram os maiores danos e sabemos que algumas seguradoras realocaram equipas, iniciaram pagamentos nos casos mais simples, como referiu, mas também conseguimos apurar que persistem queixas sobre exigências de orçamentos múltiplos ou perícias muito demoradas na resposta a danos urgentes. E por isso pergunto se já deram alguma orientação às seguradoras sobre uma eventual flexibilização do prazo de 8 dias para a participação de sinistros em contexto de calamidade e sobre a simplificação de procedimentos em danos simples para acelerar pagamentos a famílias e a pequenos negócios. Por outro lado, como referiu, cerca de metade das habitações em Portugal não têm qualquer seguro, e entre elas as que têm, muitas excluem fenómenos naturais ou apresentam capitais insuficientes para assegurar a reconstrução em caso de perda total. E é compreensível, todos nós compreendemos que no momento da contratação as famílias procurem reduzir o custo do prémio, e isso, ou seja, subavaliam o capital seguro, seja por desconhecimento das coberturas efetivamente incluídas, mas isso acaba por gerar fragilidades quando ocorrem eventos extremos. É um tema de literacia financeira e de risco, onde o poder político e a Assembleia da República, e nós aqui, podemos ter um papel importante na promoção da informação clara e na prevenção de situações futuras de desproteção. Também gostaria de vos ouvir sobre isso, sobre o papel que podemos ter. Depois, vários responsáveis do setor segurador têm admitido que, com o aumento da frequência e da severidade dos eventos extremos, os prémios tenderão a subir nos próximos anos para refletir uma maior probabilidade de catástrofes. E gostaria de saber como é que a ASF avalia este risco de aumento estrutural dos preços dos seguros, e é importante perceber se existem instrumentos regulatórios capazes de evitar que esta tendência acabe por empurrar ainda mais famílias para fora do sistema, agravando um número já significativo de habitações sem qualquer cobertura. Porque nós sabemos que ao longo dos anos os prémios têm aumentado de forma relevante,
muitas vezes justificados pelo argumento que refletem a cobertura de riscos extremos, e isso as pessoas sabem, não é? No entanto, muitas vezes, quando estes eventos ocorrem, também surgem relatos de dificuldades na ativação de coberturas, nas indemnizações contentadas, e o que gera naturalmente uma percepção de desalinhamento entre o que é pago e a proteção recebida. E o setor tem apresentado resultados positivos de forma consistente na última década e, perante este contexto e tendo em conta o agravamento dos riscos associados às alterações climáticas, gostaria de saber se entendem que o atual equilíbrio entre a rentabilidade do setor e a proteção dos consumidores é adequado. Por fim, e como aqui já foi referido, o Governo tinha anunciado a intenção de criar um Fundo Nacional para Catástrofes Naturais e Sismos. Penso que a pergunta aqui do grupo do PS também se relacionou com este fundo, anteriormente, e este fundo teria o envolvimento do setor segurador e penso que também no final da sua intervenção há pouco referiu. E gostaria de saber como é que a ASF pode contribuir para garantir que o fundo não se traduz apenas em custos adicionais para os segurados, através de prémios mais elevados, mas antes de uma melhoria efetiva da proteção e de rapidez de resposta em caso de catástrofe. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. E para terminar esta primeira ronda, passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP. Sr. Deputado Alfredo Maia dispõe de 5 minutos. Tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da Autoridade dos Seguros, Supervisão dos Seguros e Fundo de Pensões e a respectiva equipa. Eu gostaria de começar por assinalar que esta atividade em Portugal tem resultados líquidos muito positivos, eu até diria bastante generosos. Entre 2020 e 2024 foram mais de 3 mil milhões de euros já livres de impostos. Ora, estes lucros são obtidos essencialmente a partir dos prémios de seguro pagos pelos consumidores. E agora está naturalmente na altura de as seguradoras assumirem o seu papel, pagarem as indemnizações sem protelementos e já agora que não aproveitem este contexto para desenvolver iniciativas para agravarem os preços dos prémios de seguros. Ora, eu gostaria de voltar à questão essencial, que é o que é que se exige do supervisor em alturas como estas. Perante calamidades, desde logo que não fica à espera que cheguem as queixas dos consumidores para atuar, até porque em situações como estas se desenvolvem, digamos, situações de especial tensão. Mas a verdade é que vários setores têm vindo a terreiro, designadamente a Confederação das Micro, Pequenas e Médias Empresas, queixando-se de problemas, de atrasos nas peritagens e nos procedimentos subsequentes, quando o que se exige é que tudo isto, de facto, seja célere e que os pagamentos se façam o mais rapidamente possível. E, por conseguinte, Sr. Presidente, devo perguntar-lhe em que consistiram as iniciativas da autoridade no sentido de garantir a rapidez na resposta das seguradoras, se foi tomada alguma medida ou algumas medidas de simplificação dos procedimentos e se foram tomadas medidas junto do setor para garantir que as pessoas têm seguros e precisam de fazer reparações urgentes para que os estragos não piorem a situação, digamos, não aguardem pela peritagem e possam acelerar esses processos. E, sobretudo, se garante que ninguém vai ficar prejudicado porque ficou sem energia elétrica durante semanas e, por conseguinte, teve de comunicar mais tarde à seguradora os problemas que os afetaram. Eu gostaria, por outro lado, de tratar, já numa componente mais reativa, mas não menos importante, gostaria que nos dissesse ou confirmasse, de alguma maneira já abordou isto, se a ASF tem registado queixas de consumidores afetados pelas tempestades. Se sim,
que nos indicasse quais são os tipos de problemas indicados e que seguimento estão a ter. Foi já aqui tratado o tema da agricultura e há um elemento que nos preocupa muito, é que se verifiquem cada vez mais dificuldades na disponibilização de seguros pelas seguradoras, e ainda em novembro passado o CEO da General e Tranquilidade disse numa entrevista, e vou citar, que em algumas zonas agrícolas portuguesas já não se consegue fazer seguros de colheitas. Bom, o pior é mesmo a incapacidade do setor em fornecer seguros para fora do período de colheitas. Ora, eu tenho que perguntar-lhe se isto constitui ou não uma preocupação da autoridade de supervisão e que medidas estão pensadas e medidas estão a ser tomadas para garantir que há oferta a um preço que, nomeadamente, os agricultores possam pagar. É porque, naturalmente, as seguradoras não existem para perder dinheiro, é natural. Mas também não podem ficar só com o bife do lombo, com o filé mignon. E, por isso, há que repartir os riscos até pelas próprias seguradoras. Mas não é só na agricultura, como digo, e, portanto, pergunto-lhe se a autoridade tem um sistema de monitorização do acesso aos seguros e a que preços acessíveis, e eu vou terminar, Sr. Presidente, nomeadamente nas zonas mais atingidas ou mais suscetíveis a fenómenos extremos, e qual é a vigilância que exerce nesse sentido. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, dou a palavra ao Sr. Presidente da ASF, Sr. Dr. Gabriel Bernardino, dispõe de até 20 minutos. Tem a palavra. Muito bem. Então posso respirar. Não, muito obrigado, Srs. Deputados, e todas as questões que são naturalmente muito pertinentes. Não sei se vou conseguir responder a todas, mas vou tentar passar, no fim de contas, por aquilo que foi referido. Em primeiro lugar, várias questões aqui, começando pelo Sr. Deputado, relativamente à questão do Fundo para Catástrofes e, portanto, fazer um pouco o ponto de situação disto. Ouçam, eu, quando cheguei à ASF e quando fui convidado, em setembro do ano passado, para tomar, no fim de contas, estas responsabilidades, para mim, uma das questões essenciais, e digo-vos uma das questões, se calhar, pela razão pela qual eu estou aqui hoje, é isto. Porque eu acho que isto é mais importante do que ser presidente de uma autoridade de supervisão. Eu já tive outros cargos e noutros contextos. Não é isso que me move. Eu acho que isto é fundamental para o país. É uma questão eu diria, da mais profunda necessidade enquanto país. E, portanto, na conversa que tive com o Sr. Ministro das Finanças, é verdade, obviamente, este foi um dos assuntos que nós debatemos. Havia uma proposta de um fundo sísmico que tinha sido entregue, de facto, acho que em dezembro do ano anterior. Na conversa que tivemos, e acho que o Sr. Ministro também já falou sobre isso, aquilo que eu disse foi que eu acho que temos que ter um fundo de catástrofes e não meramente um fundo sísmico. E, portanto, desde essa data, o que temos estado a fazer, e como eu referi na minha intervenção, isto é um projeto muito complexo, porque já existe, obviamente, alguma informação para a parte dos sismos, que foi trabalhada já há vários anos. Eu próprio estive numa iniciativa em 2009, 2010, onde teve um projeto que, na altura, estava consensualizado com o Governo e que só não avançou porque tivemos depois a intervenção da Troika, e que também era só para sismos na altura. E, portanto, aquilo que nós temos que fazer, e que foi o que eu me comprometi, é ter, eu diria mais do que um fundo, ter um sistema nacional integrado para a proteção contra catástrofes naturais. E é isso que estamos a trabalhar neste momento. Espero oportunamente apresentar, obviamente, ao Governo e terei todo o gosto em apresentá-lo também nesta Casa, se assim o considerarem relevante. Porquê é que é importante ter um sistema de proteção contra catástrofes ou um fundo de catástrofes? É muito importante porque
se calhar é a única maneira de nós conseguirmos resolver muitas das coisas que os senhores deputados mencionaram, não é? A base, que é o mais importante, tem que aumentar. Nós não podemos continuar a ter apenas metade do país, das habitações do país, com seguro contra catástrofes. Não podemos. E contra isto não há... Os números são o que são, não é? Vamos estar sempre à volta do mesmo tema se não conseguirmos aumentar a base. Para aumentar a base, as soluções que existem noutros países e noutros regimes é algum elemento de obrigatoriedade relativamente a ter cobertura, neste caso, de danos catastróficos. Obviamente que isto não deve ser feito de ânimo leve, tem que ser feito, quanto a mim, e aquilo que é a experiência internacional também, tem que ser feito, obviamente, num conjunto muito alargado de temas, cobrindo como é que vai ser feito o financiamento, como é que são os prémios dessas coberturas. Por exemplo, uma das vantagens que um fundo terá será que ao agregar risco, ao agregar, no fim de contas, quer sismos, quer inundações, quer tempestades, o risco no território nacional, há partes muito distintas do território nacional que umas estão mais afetas a riscos sísmicos, outras a riscos de inundação, outras a riscos de incêndios rurais, e, portanto, agregando este risco, temos diversificação. A diversificação vai permitir o quê? Vai permitir que os prémios que se pagam aos resseguradores internacionais vão ser mais baixos, porque há diversificação de risco. E sejamos claros, é assim, os prémios que hoje os cidadãos portugueses e as empresas pagam nestas coberturas catastróficas não são as seguradoras quase que os fixam. São os resseguradores internacionais, que é quem fica com o risco no fim de contas. E, portanto, só nós trabalhando em conjunto e termos, no fim de contas, uma base de exposição maior, mais diversificada, é que teremos um peso maior em termos internacionais para podermos negociar em termos dos prémios de resseguro e baixarmos, no fim de contas, também esses prémios, com a consequência depois para todos nós, enquanto cidadãos e empresas, também podermos ter uma baixa. E, portanto, esse é um aspecto essencial de um mecanismo deste género. Qual é o outro aspecto essencial? O pré-financiamento. Não é? Nós estamos todos agora a discutir, e obviamente isto acontecerá em todos os governos, naturalmente, a discutir, obviamente, quanto é que nos vai custar, enquanto país, uma situação destas, que vai extravasa muito aquilo que o setor segurador pode pagar, obviamente, porque as coberturas são baixas. Como é que se obsta a isto? Bem, obsta-se tendo pré-financiamento, não é? Se tivermos pré-financiamento através de um fundo com capacidade de acesso ao mercado ressegurador, o Estado, obviamente, também fica coberto por esse fundo. E para além do mais, deixem-me dizer-vos uma palavra, e gosto de ser muito transparente nestas coisas, também se obsta a outra coisa muito importante, que é o risco moral que nós temos cada vez que existe uma catástrofe. Porque todos os cidadãos que têm uma noção de risco e que efetuam o seguro, acabam por receber depois a sua indenização da seguradora, enquanto que o vizinho do lado, que não tem noção do risco, ou não quis, ou não pôde efetuar o seguro para pagar o prémio, vai receber uma ajuda do Estado. Ora, isto é um risco moral muito grande. E nós, como país e como sociedade, deveríamos arranjar soluções para combater isto que temos em cima da mesa e que em muitos países é obviamente também adequadamente tratado com a lógica do Fundo para Catástrofes. Porquê é que temos poucas apólices? Temos poucas apólices porque, obviamente, as pessoas não têm muita cultura de risco, os seguros não são baratos, estas coberturas catastróficas, obviamente, não são baratas, e, portanto, temos que arranjar aqui uma formulação que permita que haja uma base maior, que haja também, se calhar, apoios para as pessoas que têm rendimentos mais baixos poderem também pagar o seguro. Portanto, eu acho que tudo isto faz parte do sistema e eu espero ter depois a oportunidade, daqui por uns meses, de vos poder apresentar. Um dos problemas que nós temos também, vários dos senhores deputados mencionaram, e é verdade, e este é um dos pontos já agora que os pedidos de esclarecimento que nós temos recebido nestes últimos dias, o chamado infraseguro. As pessoas, muitas vezes, para baixar o prémio, em vez de fazerem o seguro por aquilo que devíamos fazer todos, que é o valor de reconstrução, que é aquilo que a seguradora depois se obriga, no fim de contas, a indemnizar, fazemos o seguro por valores mais baixos. E depois temos o quê?
Depois temos, quando há um sinistro, temos a regra proporcional, obviamente, não é? E a regra proporcional acaba por levar a que a indenização não seja com base no valor de reconstrução, mas no valor, obviamente, mais baixo, que foi aquilo que ficou no seguro. Como é que se obsta a isto? Aquilo que nós gostaríamos de fazer era ter informação muito mais alargada dos custos de reconstrução e que, quando os seguros fossem efetivamente feitos pelo custo de reconstrução e que as seguradoras fossem obrigadas, no ato da indenização, a utilizar esses custos de reconstrução e a não dizer que os custos agora são maiores. Ou seja, que exista de forma transparente, e isto pode-se perfeitamente fazer, de forma transparente para os cidadãos e para as empresas de seguros, no fim de contas, os custos de reconstrução. A questão da agricultura, que foi mencionada por vários dos senhores deputados, é obviamente uma situação complicada e digo-vos, neste momento em Portugal, não há muitas seguradoras que estão apetentes e que querem fazer seguros agrícolas e seguros de colheitas. E isto porquê? Sobretudo em zonas onde, sejamos também claros, e eu conheço algumas dessas zonas por minha vida particular também, há zonas onde já quase não é risco, já quase é certeza. E é assim, senhores deputados, temos que ser claros nestas coisas. Os seguros existem para quando há risco. Os seguros não existem para quando há certeza. Quando há quase certeza, ou o prémio é de tal maneira elevado que deixa de ser, obviamente, não é affordable, não é? Como nós costumamos dizer, ou então temos que arranjar uma outra solução, não é? E isto não é só para os seguros agrícolas, pode ser para outros seguros. Imaginem, por exemplo, os seguros catastróficos da questão das cheias ou das inundações. Nós temos riscos que, obviamente, são elevadíssimos, porque há pessoas que construíram a sua casa em leitos de cheia, não é? Como é que isto pode funcionar? Quando há numa lógica individual, se a pessoa vai a uma seguradora fazer este contrato, das duas, três, ou a seguradora diz imediatamente não podemos cobrir, ou então o prémio é de tal maneira elevado que, na prática, acaba por não resultar. Como é que isto se resolve? Se nós conseguirmos ter o tal alargamento da base de seguro, se tivermos uma lógica mais obrigatória de fazer um seguro de catástrofes, aí podemos ter, como Estado, prever que estes tipos de seguro que sejam recusados pelas seguradoras, que sejam colocados obrigatoriamente. Que é como acontece, por exemplo, hoje em dia com o seguro automóvel. O seguro automóvel, como é obrigatório, se uma pessoa vai às seguradoras e eles não fazem, acho que 3 seguradoras, nós na ASF que colocamos este seguro a um preço médio a nível de mercado. Podemos fazer o mesmo para este tipo de seguros, mas temos que ter a base e alguma obrigatoriedade. Portanto, há aqui muita coisa que joga junta e que se pode obviamente tratar. Um sistema europeu de resseguro. Eu vi as declarações do Dr. José Manuel Fernandes, naturalmente. Acho que pode ser uma coisa interessante, até especificamente para o setor da agricultura, e acho que seria, obviamente, muito, muito interessante que se conseguisse desenvolver isto em termos europeus. Vários dos senhores deputados perguntaram a questão dos 8 dias. Para ser extremamente claro, e aliás nós já também demos da nossa parte, aliás, para a imprensa e tudo o resto, para ser claríssimo, o prazo de 8 dias para se fazer a comunicação do sinistro, que está previsto no regime jurídico do contrato de seguro, não é um prazo que mate, no fim de contas, qualquer participação depois dos 8 dias. Não. É, obviamente, um prazo que está fixo para quê? Até para, no fim de contas, proteger todas as partes envolventes, porque convém que a pessoa faça a participação do sinistro, porque quanto mais tempo perdes a prova e depois vai haver mais litigiosidade, não é? Como é evidente. Agora, que fique muito claro, ninguém, e se houver alguma seguradora que faça isso, por favor, digam-nos, não há nenhuma seguradora que vá recusar um sinistro por ter sido comunicado depois de 8 dias, ainda por cima numa situação de catástrofe como estivemos a viver. Portanto, isso é claro como água, não há qualquer dúvida. Relativamente às práticas das seguradoras, que o Sr. Deputado perguntou, muito sinceramente, aquilo que nós vemos neste momento na realidade é que o setor está, de facto, a dar resposta. Tudo o que são as nossas recomendações para situações de calamidade e de catástrofes, eles estão a efetuar na prática. E, portanto, muito sinceramente, nós vamos continuar, obviamente, a monitorizar isto dia a dia. Não posso, obviamente, perceber o que é que vai acontecer nos próximos dias, mas aquilo que nós vimos até agora, acho que está, eu diria até acima daquilo que vimos noutros tipos de catástrofes, noutros países que eu há pouco referi, como por exemplo em Espanha. A questão do fundo eu penso que já respondi.
relativamente ao fundo sísmico, eu não sei o que é que aconteceu desde dezembro de 2024 até setembro. Eu posso falar que em setembro do ano passado, para mim, foi claro, e é esse o compromisso que eu tenho, e digo-vos, as nossas equipas estão a trabalhar, gente muito competente, com muita iniciativa para conseguir apresentar uma coisa que faça sentido para Portugal, porque isso é fundamental. Nós não vamos apresentar nada que não tenha pés e cabeça, que não seja devidamente analisado, devidamente testado, e estamos a trabalhar todos nesse sentido para conseguir ter um sistema integrado de proteção contra catástrofes em Portugal. Quanto à questão do número de sinistros e do que foi já pago ao hospital, os números são, obviamente, há muitos números, não é? Como é evidente. O que eu lhe posso dizer, aliás, que é o que está na minha intervenção, e com os últimos números que ainda recebemos hoje de manhã, temos cerca de 115 mil sinistros, 114, 115, que foram reportados. O importante, obviamente, é a celeridade que haja na peritagem e nos pagamentos, não é? E, portanto, o que nós estamos a verificar, nós temos uma matriz de cadências, no fim de contas, onde temos, dia a dia, quantos sinistros são comunicados, quantos sinistros desses é que são efetuada a peritagem, no prazo que é, quais foram os pagamentos que foram feitos. Portanto, isto permite-nos, efetivamente, ver a cadência. Agora, obviamente, quando olhamos para o número global de sinistros, há um número muito grande de sinistros que foram comunicados nos últimos dias. Ora, isso não podemos, obviamente, meter no bolo em conjunto das peritagens, porque esses ainda estão, obviamente, à espera de terem peritagens, não é? Os que já foram pagos ou com adiantamentos, porque isso é que é o relevante, não é? Porque, vamos lá ver, os nossos números neste momento, entre os que já foram totalmente pagos, e chama a atenção para um número que eu acho que é impressionante, 43% dos sinistros foram peritados em menos de 48 horas, e, portanto, aqueles sinistros mais pequenos do telhado, daquelas coisas, foram peritados, a grande maioria deles, no espaço de 48 horas. Isto é brutal, em termos obviamente, de impacto perante, obviamente, os cidadãos que estão numa situação de vulnerabilidade brutal. E, mais uma vez, isto não quer dizer que todas as pessoas que tenham conseguido ver a sua situação resolvida, porque cada caso é um caso, e, obviamente, todas as pessoas, obviamente, sentiram de forma diferente. Agora, para nós, o que é importante, olhando para os grandes números, há 20 mil sinistros que já foram completamente regularizados ou para os quais já foram efetuados adiantamentos. E, portanto, o número, acho que esse é um número mais relevante, não é? Em termos dos 8 dias, penso que já falei. As empresas de seguros que têm pedido orçamentos, é natural, não é? As empresas, sobretudo o que são sinistros mais complexos, têm que pedir orçamentos, não é? Agora, o que eu lhe posso dizer, Sr. Deputado, é que há um número muito significativo de sinistros que foram indemnizados com base em fotos. E, portanto, isto é um aligeirar, no fim de contas, do que é a lógica de base tradicional de funcionamento dos seguros, tremenda. Portanto, houve uma muito boa vontade e desde o início eu julgo que esse aspecto tem que ser realçado, não é? Situações de infraseguro, é verdade, pronto, e aqui é uma questão de literacia de risco, mas também estas matérias nós temos no nosso site muito claramente identificados, fazemos campanhas de literacia sobre esta matéria, temos-los feito ao longo dos anos, vamos continuar a fazer. Agora, a realidade, eu acho que temos que encontrar aqui uma solução que seja um bocadinho mais impositiva para que consigamos, no fim de contas, ultrapassar esta barreira do infraseguro. Os prémios vão subir. Se calhar vão, porque vamos lá ver, é tal questão, se o risco, se percepciona que o risco vai aumentar, que vamos ter por via do aquecimento global cada vez mais frequência de sinistros de tempestades, etc., é natural que quem fica com o risco em última análise, que são os resseguradores internacionais, vão nos modelos de risco, vão incorporar isto. E, portanto, é natural que os prémios vão subir. Agora, cabe também às seguradoras, naturalmente, poderem ter aqui, assim, uma almofada da parte deles para não repercutirem completamente estes preços, completamente one-to-one, nos preços a cada um dos cidadãos. E, como eu disse, muito importante, se conseguirmos ter um fundo, vamos conseguir que haja também maior diversificação e que isto possa ter reflexo nos preços. Eu diria que por aqui estamos tratados. A questão do lucro das seguradoras, Sr. Deputado, como o Sr. Deputado disse, as seguradoras, obviamente, são empresas privadas e, portanto, têm naturalmente
a sua atuação e para terem resultados positivos. Os resultados da atividade seguradora são, eu diria, completamente distintos de outras atividades no setor financeiro. São mais estáveis, as seguradoras são mais prudentes, não são... Se forem ver o que são os resultados da banca, por exemplo, é outra coisa. E, portanto, acho que é importante também que se olhe para o setor segurador, porque não é um setor que, efetivamente, eu diria, estará na primeira linha em termos daquilo que são lucros de uma atividade privada, que naturalmente é importante. É importante que as seguradoras tenham resultados positivos, porque só assim é que conseguem continuar a ter capital para terem solvência. E a solvência é necessária para quando? Não é no dia-a-dia normal, é quando acontecem estas situações. Porque eu poder vir aqui e dizer que as seguradoras em Portugal vão conseguir absorver estas perdas e têm solvência suficiente, têm gestão de risco suficiente para estas perdas, eu acho que é muito positivo e isso também, obviamente, parte dos resultados que elas têm e que incorporam em capital. Se nós devemos atuar sem esperar pelas reclamações, com certeza, Sr. Deputado, foi o que fizemos desde o primeiro dia em contacto com as empresas, no fim de contas, e dizer, há estas recomendações, por favor, sigam-nas, e eles têm estado, acho que, em grande medida, a repercutir. A questão dos 8 dias já falámos. É evidente que todos queremos que os pagamentos sejam feitos o mais rapidamente possível, como é evidente, mas acho que a cadência que eu aqui demonstrei até agora, os números que temos, acho que são bastante positivos, mesmo em comparação com outros países. Simplificação de procedimentos, houve imensa simplificação de procedimentos. Reparações urgentes, claro que sim. Por exemplo, uma das coisas que falámos com as seguradoras foi vejam se conseguem, mesmo com base nos dados que existem relativamente às habitações, por exemplo, fazer uma estimativa e fazer adiantamentos, para que as pessoas possam, até no interesse da seguradora, não é? Porque a seguradora tem todo o interesse em, por exemplo, colocar o telhado mais rapidamente numa casa, porque senão, se tem uma cobertura de conteúdos, chove, ainda vai deteriorar mais e vai aumentar, no fim de contas, o impacto do sinistro, não é? Portanto, eu acho que isso estamos no bom caminho. Como eu disse, os consumidores têm-nos pedido, sobretudo, esclarecimentos também relativamente àquilo que é ou não os pedidos para efeitos do apoio por parte do Governo. Nós aí, obviamente, não temos qualquer interferência e, portanto, temos estado, no fim de contas, a encaminhar as pessoas para a Segurança Social e para o site onde, efetivamente, tratam dessas questões. E acho que era isto. Muito obrigado, Sr. Dr. Gabriel Bernardino. Passamos então à segunda ronda. Começamos pelo Sr. Deputado Rui Rocha Pereira. O Sr. Deputado dispõe de 2 minutos. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento o mestre Gabriel Bernardino e as pessoas que o acompanham. Eu, relativamente a esta matéria, todos já foi aqui transmitido que foi uma catástrofe que atingiu o nosso país e que as seguradoras estão a dar o seu melhor para fazer as peritagens o mais rápido possível, por forma a prestar o serviço e a honrar com as responsabilidades que têm quando as pessoas contratam as apólices. Eu já agora, relativamente a esta matéria, nós tivemos cá o mestre Gabriel Bernardino em setembro, quando fizemos aqui a audição, e o mestre Gabriel Bernardino, nessa audição, referiu que um dos pilares fundamentais era a resiliência económica e a proteção do consumidor. Eu acho que as duas situações estão interligadas, quer a resiliência económica, quer a proteção do consumidor. E neste caso eu gostaria, relativamente, portanto, porque nós vamos ter, durante este período, vamos ter situações dramáticas. Pessoas que não têm coberturas, as apólices não têm as coberturas suficientes, pessoas que não têm apólice e também o capital seguro muitas vezes inferior, ou seja, o risco que foi assumido pela seguradora não foi completamente transferido do segurado para a entidade seguradora. O que é que eu gostaria de fazer, não é uma provocação, mas gostaria de fazer esta pergunta, que é o seguinte: não acha, geralmente o capital seguro, portanto, é sempre declarativo, quando a pessoa chega a uma entidade seguradora, diz que pretende efetuar, portanto, um determinado bem ou uma determinada atividade e faz um seguro em termos declarativos. E só em alguns casos é que as seguradoras fazem análise de risco.
principalmente nas situações industriais e de maior risco, é que fazem uma análise de risco. Nos outros apenas se limitam a aceitar, portanto, os valores transmitidos. Não seria também, por parte das seguradoras, pelo menos alertar, ou pelo menos comunicar por escrito que o valor é demasiadamente baixo para as pessoas estarem salvaguardadas, ou até, em último caso, não aceitar o seguro? E já agora faço uma pergunta não provocatória, só para terminar. Qual é a posição do mestre Gabriel Bernardino? Se considera que deveria ser obrigatório o seguro, uma vez que depois vamos ter o tal risco moral que já falou aqui nesta comissão? É só. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da ASF, de forma muito sucinta, ouvi as suas explicações, os seus acrescentos à intervenção que teve, faço as perguntas que tive a oportunidade de lhe colocar, mas há aqui duas ou três questões que eu acho que era preciso os portugueses que nos estão a ouvir e que farão eco desta audição perceberem como é que de alguma forma podem estar mais seguros. Muitas vezes na habitação há diferenças enormes entre apólices, franquias, exclusões e limites. O seguro transforma o seguro existente no seguro insuficiente. E na verdade, Está bom, está a funcionar, Já houve aqui o sinistro. Temos de chamar a seguradora. não dá. Está a funcionar. Mas podem estar a gravar. Pode estar a gravar, por isso. Pronto, está resolvido. Muito bem, a sorte de estar aqui com especialistas na matéria, quer ao meu lado direito, quer ao meu lado esquerdo, no sentido de resolver já rapidamente o problema que existiu. Descontado o tempo e agradeço. Há aqui, de facto, todas estas problemáticas ligadas aos seguros, e deu aqui um dado muito interessante, que é 51% das habitações têm seguro multirriscos, mas que estima que cheguemos a 600 milhões de indemnizações. E é que não é só para a habitação, temos as indústrias. E, portanto, 600 milhões é muito pouco para a realidade que existe, que se estima em muitos milhares de milhões de euros. E é aqui que eu acho que é preciso ter este pensamento. Se 51% das habitações estão cobertas, se grande parte das indústrias também estão cobertas, como é que só chega a 600 milhões de indemnizações? Porque depois, claramente que o Governo aí tem que agir com medidas para proteger os negócios existentes, para acelerar a rapidez, para agir sobre aqueles que não têm os seguros. E isto é um drama, está a ver? E de alguma forma, como é que, como Presidente da ASF, regulador deste setor segurador, prevendo que estes 600 milhões serão um montante, parece-me que limite, porque já passou algum tempo para perceber qual é o ponto de situação atual. E com certeza que, para vir para esta audição, preparou-se ainda melhor no sentido de falar com os presidentes das companhias de seguro, mas, Sr. Presidente, é muito pouco. E sendo muito pouco, o drama é imenso. E ainda bem que o PST teve aqui uma intervenção agora que corrobora com a nossa preocupação. Vai haver situações muito complexas. Obrigado, Sr. Deputado. E isso é preciso termos todos essa noção. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre a questão do fundo, eu perguntei, precisamente porque as notícias dos jornais, Miranda Sarmento, que não deu resposta ao draft da anterior liderança da ASF, diz que agora é necessário revisitar aquela que tinha sido a proposta inicial. Portanto, eu não posso concordar mais com o Sr. Presidente da ASF de que um fundo sísmico, que aliás não seria manifestamente convocável para a situação em concreto, deve ser alargado a fenómenos climáticos. Eventualmente, o que gostava de saber é porque é que esse pontapé de saída do alargamento, mas o Sr. Presidente já explicou, não lhe foi transmitido e, portanto,
veremos de questionar em momento oportuno. Tinha apenas 2 notas então. Uma, hoje um responsável de uma seguradora em concreto refere e cita ao Jornal Público: da mesma forma que em anos sem catástrofe não há reduções significativas dos prémios, também em anos mais críticos não pode haver um agravamento forte das condições. E, portanto, a questão que muitos colocarão na renovação dos prémios de seguro, é expectável que não haja um impacto sobre a situação vivida este ano. Portanto, confio que a ASF estará atenta sobre essa questão. Coisa diferente, também posso concordar, é a consciencialização dos riscos climáticos, mas, portanto, não são tratados nesta sede. E concluí apenas fazendo o eco, solicitando-lhe um comentário, do Sr. Diretor Executivo da Associação Empresarial da Região de Leiria, que refere que, sublinha, há de facto uma participação e uma intervenção imediata das seguradoras para as peritagens. Há, porém, agora um atraso no pagamento das indemnizações, especialmente nas situações de maiores danos das infraestruturas, e decorre das companhias de seguro, cito, estarem a pedir às empresas para apresentarem orçamentos de reparação, e isso seria ultrapassável com o adiantamento de uma parte que ele se estima de cerca de 30% a 40% das perdas estimadas. Fiquei com uma sensação que isso já estaria a ser atendido por parte de algumas, se da parte da ASF há a intenção de sensibilizar todas para esta política. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. E para terminar esta segunda ronda, passo a palavra ao Sr. Deputado Marco Claudino. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da ASF, também começando aqui pela questão do fundo, tivemos aqui pelo menos alguma evolução do Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, porque tinha dito que era mais de um ano sem resposta. Entretanto, já percebemos que é final de 2024, portanto, dezembro. Durante esse tempo, não sei se aqui alguém no Parlamento percebeu, mas a Assembleia foi dissolvida, o Governo teve de tomar posse, e na primeira hora diria que quando há um convite para um novo Presidente da entidade, há uma conversa de alargamento daquilo que tinha sido tratado, pelos vistos, desde 2023, apenas circunscrito ao sismo. Portanto, eu creio que toda a declaração do Sr. Deputado do Partido Socialista é de elogio ao Sr. Ministro das Finanças e, portanto, nós aqui registramos também com agrado essa sua referência. Ao Sr. Presidente, queria fazer só duas questões, agradecendo já as reflexões que aqui nos trouxe, foram particularmente interessantes, designadamente, permita-me que lhe diga, na questão da agricultura, da questão da possibilidade de, eventualmente, nós podermos analisar aqui algo, não só do seguro, como foi dito pelo Sr. Ministro, mas a questão da recusa de 3 vezes e poder haver aqui um mecanismo de ponderação média em termos de preço, para que não haja esta desproteção por parte dos agricultores e noutros setores. Mas queria fazer outra questão que tem a ver com as infraestruturas do Estado, as infraestruturas até municipais. Hoje nós temos conhecimento que a responsabilidade que existe em termos de proteção é a responsabilidade civil nas estradas municipais. Não está impedido haver outro tipo de seguro de estradas e de infraestruturas, designadamente ao nível não só das águas, que também foi muito afetado com esta crise, e gostaria de saber da sua opinião, se a tiver, naturalmente, se puder aqui nos partilhar, ou se vai entrar no estudo que vai reformular e apresentar até o final de junho, esta possibilidade de haver aqui também qualquer mecanismo de seguro para as infraestruturas do Estado e que pudesse, de alguma forma, também ser coberto com este fundo. E é só, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, dou a palavra ao Sr. Presidente da ASF, Dr. Gabriel Bernardino, dispõe de 8 minutos. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Doutor. Talvez começar pela questão do infraseguro e do capital seguro e porque é que há muitas situações dessas e o que é que se pode fazer. Vamos lá ver. Acho que, obviamente, que fazendo, nas situações onde faz uma análise de risco mais concreta, e isto passa muito também pelos mediadores, pela própria mediação, não é? Faz todo o sentido este diálogo com o cliente, não é? Aquilo que é mais importante é ter acesso a uma plataforma digital, por exemplo, que dê os dados do que é o custo de reconstrução, feitos com base, no fim de contas, em dados que sejam corretos, que sejam fidedignos e verificáveis. Eu sei que a Associação Portuguesa de Seguradores tem um comparador no seu site que pode, no fim de contas, ser utilizado para se chegar
a estes valores de reconstrução. Sei que está em evolução também. Isto pode ser uma boa base para termos, um dia mais tarde, no fim de contas, esta base, uma base fidedigna, que eu acho que até deveria ser em termos públicos também, para que se possa fazer essa interação e que as pessoas estejam alertadas, como o Sr. Deputado disse, que eu acho que é muito importante, para que se estão a fazer o seguro por valores mais baixos, a regra proporcional vai-se aplicar e, portanto, vão ter indemnizações mais baixas. Portanto, acho que há coisas que se podem fazer aqui. O que lhe posso dizer é que, no âmbito desta lógica do tal sistema integrado de proteção contra catástrofes naturais, nós estamos a tomar também isso devidamente em consideração. E este elemento da proteção, da prevenção e de combater o infrasseguro é muito importante. A questão de estarmos a falar de resiliência nacional, sem dúvida, Sr. Deputado, e eu só gostava de salientar mais uma vez aqui os números que dei relativamente aos sismos. Se acontecer um sismo de magnitude semelhante ao de 1755, estamos a falar de 56 mil milhões de euros. 56 mil milhões de euros. Isto significa, imaginem o que é que acontece, 19% do PIB. Ficaram gerações futuras que vão ficar hipotecadas para a reconstrução. Nós não podemos ter isto em cima de nós. E, portanto, eu acho que é uma questão não só de resiliência, mas uma questão de nós, como sociedade, como um todo, temos que ser capazes de pôr de parte tudo o que sejam diferenças ideológicas, tudo o que seja o combate político, que os senhores fazem, obviamente, e bem no dia-a-dia, e faz parte, mas isto é de tal maneira relevante para nós, enquanto sociedade, que nós devíamos pôr isso de parte. Mas pronto. Quanto à questão das exclusões e das coberturas e os seguros multirriscos, que o Sr. Deputado falou na questão dos 600 milhões, é muito pouco. Sr. Deputado, a questão é que, obviamente, os seguros pagarão em função das coberturas que existem. Não é? E mesmo 600 milhões já é muito. Porquê? Porque o local onde, efetivamente, a Christine atacou é dos locais com maior cobertura de seguros, quer a nível de comércio, quer a nível de indústria em Portugal. E, portanto, estes 600 mil milhões, que são a cauda, ok? Estes 600 milhões vão ser pagos mais tarde, naturalmente, porque são os que dizem respeito a perdas totais de indústrias. E foi porque foi naquela zona. Nós temos um mapa, concelho a concelho, que iremos publicar, mapa concelho a concelho das coberturas do comércio e da indústria. A zona dos concelhos no distrito de Leiria são onde há maior exposição segura. Portanto, o setor segurador vai pagar muito, e o resseguro também, porque foi precisamente na área onde há mais proteção. Se fosse noutras áreas do país, seria muito pior, que haveria muito menos proteção porque há menos seguro. Porquê é que é só 600 milhões e não é muito mais? Eu posso lhe dar 2 ou 3 indicações. Por exemplo, qual é, em termos de indústrias, por exemplo, e comércio, qual é um dos elementos muito graves em termos de pagamentos de sinistros nestas ocorrências de tempestades? Tem a ver com as perdas de exploração e os lucros cessantes, que são 2 coberturas que só em uma parte relativamente pequena das apólices multirriscos das empresas estão incorporados. Eu estive-me a informar e há poucas. A maior parte delas são as multinacionais. Porquê? Porque a Casa-Mãe obriga a que as fábricas em Portugal tenham que ter a cobertura de lucros cessantes e de perdas de exploração. Portanto, não é usual e, portanto, obviamente que o volume global daquilo que será a perda para o país vai ser maior porque não há estas coberturas também, mesmo naqueles que têm seguro. Não é? A questão das infraestruturas do Estado. As infraestruturas do Estado. Nós podemos, obviamente, vamos ver, não temos dados, mas acho que poderemos, obviamente, obter para isso. Pode-se tentar arranjar uma solução para incorporar, no fim de contas, nesta dinâmica toda. Agora, obviamente que isto
os números vão ser cada vez maiores, não é? Agora, se me pergunta, faz sentido o Estado ter uma cobertura de seguro para as infraestruturas? Quanto a mim, pessoalmente, acho que faz todo o sentido. E faria sentido integrar isto, no fim de contas, numa lógica de um sistema alargado, não tenho grandes dúvidas. A questão dos prémios irem crescer ou não, foi aquilo que eu disse. Espero que as seguradoras tenham maneira de não repercutir no prémio para os cidadãos completamente aquilo que venha de incremento dos prémios que vai acontecer no resseguro e, portanto, isso é uma questão de acompanhamento, iremos acompanhar, obviamente isso. Quanto à questão das declarações da Associação Empresarial, naturalmente iremos acompanhando o que é que... Sabemos que estão a ser feitos em várias situações já adiantamentos, vamos acompanhar para, naturalmente, ver o que é que continuará a ser feito. Mas eu gostava, mais uma vez, e para finalizar, de reforçar este elemento. Acho que temos todos que aprender com estas situações. Não basta fazermos só um fundo para fenómenos sísmicos, temos que fazer um fundo para catástrofes a nível nacional. Muito obrigado. Resta-me agradecer ao Sr. Presidente. Sr. Deputado Rui Rocha Pereira. Se posso só... Se ainda dispõe de 45 segundos. O Sr. Presidente da ASF eu gostaria, relativamente ao coisa... seguro obrigatório, qual a sua perspectiva de seguro obrigatório? A título excepcional. Sr. Deputado. Não, peço desculpa porque esqueci-me dessa parte. Muito sinceramente, eu acho que para nós podermos ter um sistema que funcione, temos que passar por uma cobertura obrigatória. Depois, obviamente, haverá que equilibrar e ver o que é que colocamos de base. Uma coisa muito importante e que é um benefício se nós tivermos uma cobertura obrigatória, podemos ter condições que sejam condições base, que evitam muito da litigância que depois existe entre o que é que está coberto e o que é que não está excluído. Portanto, há algumas vantagens quanto a isso. Agora, temos que encontrar aqui uma solução que permita que nós alarguemos a base também às pessoas que têm rendimentos mais baixos. E é isso que nós estamos a trabalhar neste momento, para que haja aqui, no fim de contas, um sistema que seja não só o fundo de catástrofes, mas também outras soluções em termos de prevenção e da possibilidade de alargar a base. Muito obrigado. Resta-me agradecer ao Sr. Presidente da ASF e à restante equipe os esclarecimentos prestados. Senhoras e senhores deputados, estou por encerrada esta audição. Muito boa noite e obrigado.